Resenha na Academia, ela é um projeto que busca unir no mesmo espaço quem sonha hoje em ser atleta de futebol com quem hoje é e um dia também sonhou em ser atleta de futebol. Para a nossa convidada de hoje, todas as pesquisas que eu fiz, as palavras que eu mais encontrei foram polivalente, multicampeã e medalhista. Bom, agora eu passo a palavra para a Rosana. Boa noite a todos e a todas, um prazer estar aqui e rever esses lances assim é muito interessante, né? Muito bacana, porque é a construção de uma história toda, né? De dedicação, de força, de determinação. Rodrigo, perguntar para ela com que idade seus pais começaram a aceitar a escolha dela ser jogadora? Que idade eles aceitaram a sua decisão? O meu pai demorou um pouco mais. A minha mãe, na verdade, até me apoiava, às vezes escondia. E, para minha sorte, quem mandava em casa era minha mãe. Então, qual seria uma forma para o futebol feminino crescer no Brasil? Boa noite. Eu vejo que a gente está numa crescente, a gente está numa ascensão, mas é um processo gradual e lento, né? Porque como teve a proibição, agora há uma aceitação melhor. E eu vejo que essa geração, por exemplo, do Sub-13, hoje os meninos acompanham também o futebol feminino, tem ídolos no futebol feminino, e eu acho que isso começa a ser visto de uma forma diferente, né? O papel da mulher também é muito importante, e o futebol traz isso para a sociedade. Não só o futebol feminino ganha com isso, mas todas as mulheres, porque a gente está quebrando uma barreira muito grande. Então, se a gente quebra uma barreira no futebol, a gente consegue quebrar em todas as áreas. Então, a gente serve de espelho e de escudo para todas as outras mulheres que se sentem acuadas também em todas as outras profissões. Queria perguntar, quando você foi para a Europa, você teve problema com adaptação com o clima, costume, comida? Foi bem complicado logo no início, porque eu fui sozinha. Então, primeiro que ninguém falava português, tive que me virar um pouquinho no inglês, não sabia tanto também. A comida também é muito diferente, só que acabou que eu cozinhava em casa, então não tinha tanto problema. Mas o idioma para mim, foi o grande bloqueio, né? Porque você não conseguia se comunicar, pedir o que você quer, desde pedir a bola no campo, né? No começo, até pedir alguma coisa que eu precisava, né? Em relação à alimentação. Então, isso foi mais difícil, mas depois que eu consegui falar algumas palavrinhas, ficou um pouco mais fácil. E aí, para as próximas vezes, por exemplo, depois eu recebi a proposta para ir para a França, eu comecei a estudar um pouquinho francês antes, né? Para tentar me adaptar mais rápido, principalmente dentro de campo. Então, já cheguei lá sabendo como se falava bola, escanteio, como que eu pedia a bola em infiltração, passe, e aí já ficou melhor, já foi mais fácil minha adaptação dos outros países. Parabéns, boa noite, Rosana, parabéns por toda a sua história. A pergunta é, qual foi o seu maior momento, seu grande momento na sua carreira e o seu pior momento? Mas seu grande momento, eu sei que houve vários grandes momentos na sua carreira, pela sua história, né, ser longa, por tudo que você passou, por onde você já passou, mas qual foi o grande momento? Aquele momento mesmo que você não esquece, aquele momento que está gravado na sua memória e o seu pior momento na sua carreira. O melhor momento eu acho que foi aqui no PAN, de 2007, onde a gente colocou 70 mil pessoas no Maracanã, e eu jogando eu me arrepiava. A minha família também estava lá, coisa que nunca tinha acontecido, porque os jogos da seleção feminina eram sempre fora do Brasil, até por conta da economia.
né, de dinheiro, enfim. Então, os jogos eram sempre fora do Brasil. E aí eu pude ver minha família ali no estádio. Eu sofri o pênalti da final. Eu até arrepio de falar. Com 70 mil pessoas gritando, apoiando. E, como eu falei no começo, eu sabia que eu estava representando não só 70 mil, mas 200 milhões de brasileiros que vivem, que respiram futebol. E estar ali no maior palco do mundo foi a melhor sensação, ganhando medalha de ouro em cima dos Estados Unidos. E o pior momento da minha carreira, ele está fora dos campos, mas é uma coisa que interfere diretamente, e é uma parte que eu ia chegar também, que foi da minha aposentadoria e o porquê que eu aposentei e depois voltei. Eu sofri duas grandes perdas em 2016, quando eu retorno, joguei no PSG também, e quando eu retorno ao Brasil, eu sofro duas perdas muito grandes. Eu perdi o meu pai para um câncer em abril, e meu noivo morava comigo na França, e a gente retornou e passaram-se 2 meses e ele faleceu. Teve um infarto fulminante, tinha 35 anos, e eu fui no fundo do poço. Foi quando eu entrei em depressão. Então, o futebol já não era o suficiente para mim. Eu não conseguia me dedicar tanto ao futebol quanto o futebol me cobrava. E aí é um momento muito difícil da minha carreira, que eu tinha decidido, na verdade, parar. E com o falecimento do meu noivo, e foi o pior e também um dos melhores, porque quando eu me deparo com essa situação, que eu não sei o que fazer, porque ninguém tem plano B para a morte, né? A gente não se prepara para isso. Tem alguém do lado. Eu tinha me preparado para parar de jogar e, de repente, começo a receber milhares de mensagens me apoiando, dizendo que eu era um exemplo para as pessoas e que eu precisava continuar. E aí foi, de fato, foi um momento muito triste, mas foi onde eu entendi a minha missão no futebol, a minha missão de ser uma figura pública, de passar isso para as pessoas, que elas não estão sozinhas, que o atleta também ele é atingido por essas coisas. E que a força das mensagens, a força que as pessoas me deram, me fez me motivar novamente e voltar muito melhor para o futebol, querendo muito mais, sendo muito mais intensa em todas as minhas ações, dentro e fora de campo, e sendo mais intensa na vida, né, em geral, e vivendo mais, tendo mais empatia, entendendo melhor o outro. Então, para mim, foi um dos piores momentos, mas foi um momento de grande crescimento. E aí, 2 anos depois, eu resolvo parar, porque eu sofri um luto patológico. Me motivaram tanto que eu não sofri tanto luto. E aí, quando essa situação esfria, eu sinto esse luto patológico, que demorou 2 anos para vir, sofro um baque muito grande e decido parar de jogar, porque eu já não conseguia dar o futebol que ele merece. Como que foi administrar a escola com o sonho de jogar futebol? Pergunta do Murilo Dourado. Bom, como eu falei, eu nunca deixei os estudos totalmente de lado. Eu não consegui concluir as faculdades que eu comecei por conta de todas as viagens. Hoje, por exemplo, é muito mais fácil conciliar, porque tem esses programas EAD, né? Tem mais coisas online. Então, para não deixar isso de lado, eu fui fazendo cursos online quando eu pude. Na escola eu sempre fui muito bem, conseguia conciliar bem, porque era uma exigência também do clube, né, ter notas boas para que pudesse jogar. Então, isso é uma coisa que tem que estar aliada mesmo, não tem como fugir disso. Eu falei, interfere diretamente até nas tomadas de decisões no campo. Mas eu fui fazendo cursos, já fiz inclusive cursos, né, licenças de treinador, porque eu pretendo ser treinadora, continuar no futebol. Estou numa fase de transição. Então eu fiz licenças da UEFA, por exemplo,
Eu fiz as licenças da CBF também para treinadora, a licença A já. Eu fiz cursos de gestão do futebol, cursos de gestão em outros âmbitos também. E procuro sempre estar lendo bastante, fazendo cursos também de inteligências emocionais, né? Que é essa relação intrapessoal e interpessoal, né? De saber lidar comigo mesmo e lidar com o outro. Então, tenho estudado bastante. Rosana, eu queria agradecer em nome de todos da comissão, em nome de todos que ajudaram a fazer isso acontecer, assessoria, análise de desempenho do feminino. Eu devia pegar o celular, pegar o nome de cada pessoa que conseguiu ajudar para que isso ocorresse, tá? Mas principalmente para você, de ter aceitado a participação e de ter trazido um conteúdo tão complexo e importante para a gente, tá? Eu queria saber se você quer ter alguma palavra final para a gente poder encerrar. Eu que agradeço, Rodrigo. Foi um prazer, como eu falei. Quero deixar a minha contribuição final, digamos assim. Eu sempre termino as palestras que eu participo dessa forma, né? Como eu comecei, com a arte de sonhar. Eu sempre digo o seguinte: o sonho é o oxigênio do ser humano. Então, o primeiro passo é sonhar. O segundo passo é traçar metas. O terceiro é saber que você vai precisar abdicar de algumas coisas. Você não vai conseguir fazer tudo o que você quer, porque você tem um objetivo. Mas o mais importante, que tudo isso vale a pena. E a última frase: você é o seu próprio limite. Então, não deixe que as pessoas te digam que você não pode, porque o seu limite está aqui. É só você que pode se limitar. Então, eu queria deixar essa mensagem. Vote na FAM para o Prêmio Reclame Aqui. Acesse prêmio.reclameaqui.com.br. Tô esperando, não se inscreveram ainda?